Hoje nós vamos falar do traço de caráter oral. E se você já está me acompanhando a série de vídeos onde eu venho explicando sobre os 5 traços de caráter, como cada um pensa, age, funciona, a sua fase e como que esse traço ele é instalado e como que através do corpo a gente pode entender a história de qualquer pessoa, entender as suas dores e os seus recursos. Mas vamos lá! Se você ainda não me segue, agora é um bom momento para que você clique aí, se inscreva e também mande esse vídeo para quem você acha que faz sentido entender um pouquinho mais, porque é tão cheinho, porque tem até mesmo dificuldade em emagrecer. Tudo isso está envolvido aí nessa fase, nesse período de desenvolvimento que acontece da gestação aos 5, 6 anos. Mas vamos lá, nós vamos falar sobre o traço de caráter oral. O traço oral representa mais de 70% das pessoas. E como isso funciona? Pera aí que eu já vou te explicar. Todos nós temos os 5 traços, só que em algum momento um trauma em uma fase é maior e eu olho e consigo identificar. Esse é mais oral, é mais esquizoide, é mais masoquista e assim vai. Mas todos nós temos os 5 traços e por isso que eu falo que o oral é um traço que está mais evidente na maioria das pessoas. E quando ele se instala? O traço oral, ele acontece ali do primeiro mês de vida até mais ou menos 18 meses daquela criança. Essa criança, depois que nasce, quais os recursos que ela tem? Você já parou para olhar um bebê e entender quais os recursos que esse bebê tem? Você vai perceber que nem o controle na cabeça, de manter uma cabeça firme, ele ainda não tem. Ele até mexe os braços, as pernas, mas é tudo por espasmos e não por um controle. Eu quero mexer, eu quero pegar. Ele ainda está desenvolvendo e tudo isso é num processo de mielinização que está acontecendo. Mas quando esse bebê solicita alguma coisa, de que forma ele faz? É através do choro. Esse bebê vai chorar e quando ele está chorando, muitos adultos, né, pai, mãe, ou as pessoas que vão até mesmo para visitar esse bebê e ouvem esse bebê chorar, dá até mesmo um certo nervoso de falar, meu Deus, o que será que essa criança quer? E daí começam as investigações. Vai olhar se a fraldinha tá suja, vai olhar quanto tempo faz que deu o peito, se a mãe deu o peito, quanto tempo. Vai olhar também, nossa, tá na hora do banho. E a gente tenta descobrir, adivinhar o que esse bebê quer. E muitas vezes a gente faz de tudo. Vai olhar se tá muito quente, se tem muita cobertinha, se tem muita roupinha, ou até mesmo tá com calor. A gente passa num processo, né, nós como adultos, de adivinhar o que esse bebê quer. E a gente vai fazer de tudo. Só que o que ele pode sentir se as necessidades dele não forem supridas? Que nada é suficiente. Que quanto mais ele chora, ele recebe muita coisa, até mesmo o alimento, que é o peito ou a mamadeira. Mas a real necessidade dele não é suprida. E que interessante que a gente pode parar para analisar tudo isso. Ele vai sempre ter ali a comida como se fosse uma forma de sanar aquela necessidade, mesmo não sendo a sua necessidade principal. E quando eu falo isso, se você já foi uma criança mais gordinha ou é um adulto mais gordinho, você pode perceber que um dos companheiros e do alívio de um oral é quando ele está triste, ele come. Quando ele está feliz, ele come. Quando ele está com os amigos, ele come. O método de comer é como se fosse ali uma arma que ele tem para sanar todas as necessidades, para ser um motivo de comemoração para qualquer coisa. Um oral, ele vai entender o quê? Que mesmo que a necessidade, que o vazio dele não é suprido, sempre alguém vem e dá comida e isso fica registrado. Então ele coloca toda essa sua parte de vazio e é um vazio enorme, porque pensa bem, um bebê, ele tem somente esse recurso de chorar para solicitar e quando ele não é suprido, ele sente, fui abandonado ou a minha real necessidade ela não foi suprida. E para pensar, muitas vezes essa mãe fez de tudo para suprir, mas é uma sensação desse bebê que é instalada. E o oral ele pode ser tanto do excesso quanto da falta, de também ter chorado tanto, mas a sua real necessidade, que é da comida, não foi suprida da maneira com que ele imaginava. E como a gente identifica isso num formato de corpo? Pensa aí,
nas pessoas mais redondinhas, elas são bem fofinhas, bem macias. Por mais magrinhas que seja o oral da falta ou o oral do excesso, a gente vai perceber que são pessoas que têm muita dificuldade para ter um tônus muscular bem evidente. Na verdade, é muito difícil que isso aconteça. Por quê? Quando a gente fala que o oral ele já tem um corpo pronto para não ser abandonado, para que você olhe e sinta uma vontade de estar perto, de abraçar, de tocar, de ter ali aquele ombro para que você possa até encostar e chorar, um amigo oral, todo mundo gosta. Só que muitas vezes esse oral, por ele ter solicitado tanto e não ter sido suprido, ele usa o quê? Ele vai usar a fala, mas para muitas vezes ser aquela pessoa que vai reclamar, chorar para que o outro faça e tente descobrir, desvendar o que ele está querendo, o que ele está sentindo. Os orais, eles têm muita facilidade em conectar amizades, estar perto de pessoas, mas eles têm dificuldade de saber um limite e de se afastar. Quando a gente está falando desse traço, eu tenho certeza que todos nós passamos por todas as fases e você que está me ouvindo aí também tem de oralidade. Mas você tem mais de excesso ou de falta? Muitas vezes o traço do oral da falta, ele é confundido até mesmo com esquizoide. Porque a gente pensa assim, como pode uma pessoa ser magrinha e ter a mesma dor de uma pessoa mais cheinha, mais redondinha? A gente vai entender que o esquizoide tem ossinhos bem ressaltados e você enxerga bem. A gente enxerga bem joelho, a gente enxerga bem os ombros, cotovelo, a gente vai enxergar com muita facilidade. Mas o oral da falta, ele é um magrinho diferente. Ele tem aquele buraquinho aqui, né, bem no meio do peito, onde está registrado também a sua falta, a sua sensação de vazio e a sua sensação de abandono. Mas quando a gente vai falar de um oral, pensa numa pessoa boa de comunicação. É aquela que é um bom vendedor, chega, se conecta, muita facilidade para fazer amizade. Mas, de contrapartida, tem uma dificuldade imensa em, por exemplo, ser objetivo e até mesmo cobrar. Por quê? Porque ele entende que se essa pessoa que está me devendo, por exemplo, de uma venda que eu mesmo fiz, se eu for cobrar, ela pode se afastar de mim. E isso para o oral é algo terrível, que faz com que ele sofra demais. Porque como ele sentiu uma dor muito forte de abandono, se separar de pessoas e de coisas é algo simplesmente inadmissível para um oral. Pensa bem, se você é vendedor, por exemplo, vou te dar aí uma dica. Se você está vendendo, vamos colocar aqui uma bolsa para um oral. Quando você pega e oferece essa bolsa e permite que esse oral toque, ele vai tocar naquela bolsa, ele já tem o que? Uma sensação. Porque o oral, a sensação que o oral tem de calor, de frio, de clima, de pessoas, de amor, é muito forte. E quando ele já tem aquela sensação daquele toque, aquilo já parece que faz parte dele. E ele vai ter muita dificuldade de devolver isso para você. Então, o oral, além de tudo, gasta muito dinheiro com o quê? Com comida, é claro, mas nem sempre é qualquer comida. Para ele, a comida está também relacionada à afetividade, aproximação de pessoas, de amigos, de reuniões. Então, você pode olhar aí uma fatura de cartão de crédito de um oral, por exemplo. Você vai ver muitos restaurantes, fast food, coisas que envolvam comida. Para o oral é muito importante. O oral no seu recurso, como eu falei, vai ser um ótimo comunicador, um ótimo vendedor. Mas na sua dor, ele pode até se afastar de pessoas, mas ali vai ter um grande aliado com ele, que é a comida. E por isso o oral tem muita dificuldade de emagrecer, porque esse estresse passado na infância, esse trauma vivido, é uma arma, é uma proteção com que ele tem para usar esse recurso quando ele está triste. Imagine se você tirar o recurso de um oral, que é poder falar, comer e chorar. Ele deixa de existir. Agora, ouvindo tudo isso, você pode entender por que um oral tem tanta dificuldade em emagrecer, por exemplo. Essa parte que está relacionada com o alimento, comida, afetividade, vai muito além de uma reorganização nutricional. Ele precisa entender se ele está na dor de abandono, por quem ele está se sentindo abandonado. Ele precisa alinhar suas dores e seus recursos, porque assim ele vai poder entrar no recurso para ter uma vida extraordinária.
E uma das coisas para você identificar também um traço oral, você pode olhar. Um oral sempre vai aparentar menos idade do que ele tem. Você vai olhar um rostinho mais infantil, que tem um desenho de boca mais infantil, até mesmo forma um biquinho, sabe aquele biquinho da mamadeira, da chupeta? E até a voz do oral é uma voz mais meiguinha, uma voz que ela sempre vai aparentar, principalmente se você tiver o telefone com oral, você vai falar, estou falando com uma criança. E não, às vezes já é uma mulher ou é um homem com uma voz mais infantilizada. É uma característica também bem forte desse traço. E desde já eu te falo, não existe um traço bom ou ruim, um perfil bom ou ruim. O que existe sim é eu me entender, saber quais são as minhas dores e os meus recursos, para que eu possa lidar com as adversidades, porque uma vida sem problemas, nem eu nem você vamos ter aqui nessa terra. Mas se a gente souber exatamente como solucionar tudo isso de uma maneira mais rápida, mais fácil e menos dolorosa, eu tenho certeza que a nossa vida vai fluir muito melhor. Então, se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que precisa entender mais sobre isso, para que possa dar um passo além, subir mais um degrau na escada da vida, mande esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!